aluno, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de ciências. E eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês, colocarem lá no capítulo 1, onde diz assim, o Sol e os pontos cardeais. Galerinha, eu vou estar fazendo a leitura com vocês e vou estar explicando um pouquinho desse assunto. Afinal de contas, gente, um dia ele corresponde ao tempo aproximado de uma volta, da Terra em torno de si mesma. E quanto tempo dura esse dia? Nós sabemos que um dia ele dura 24 horas. Durante essa rotação, o que acontece? Parte da superfície da Terra, ela é iluminada pelo Sol, Quando está de dia, a parte é iluminada pelo Sol. Nós dizemos que ela está de dia. E a outra parte permanece em sombra. Então, quando essa parte permanece em sombra, nós dizemos que estamos de noite, está à noite. Esse movimento faz com que vejamos o Sol em diferentes posições no céu. Se vocês perceberem, ao longo do dia, quando a gente se posiciona em relação ao Sol, a gente consegue ter essa percepção. Durante a noite, não é possível observar o Sol, O movimento em que o Sol faz se torna visível no horizonte é chamado de nascer do Sol. E ao final do dia, chamamos de pôr do Sol, que é o momento que a gente deixa de observar. Como vocês sabem, o Sol ele nasce bem cedinho. E sabia que tem muita gente que gosta de ver esse nascer, mas naturalmente, o Sol se pôr um pouco mais tarde, é mais comum com que as pessoas gostem de ver o pôr do Sol. E vocês já tiveram a oportunidade de ver o pôr do sol no final de tarde, numa praia? Gente, é muito lindo. Se vocês tiverem a oportunidade, vejam que vocês vão saber do que eu estou falando. Vamos lá. Como o movimento relativo do Sol, ele é cíclico, podemos nos orientar de acordo com a sua posição no céu. Mas como assim, professora? Vamos lá. Por exemplo, o Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, podemos identificar nos pontos cardeais. Gente, os pontos cardeais é onde a gente consegue ter essa noção. A gente usa as rosas dos ventos, que é essa imagem que está sendo representada para vocês, que ela faz com que nós temos essa noção de norte, sul, leste e oeste. As orientações das sombras. Vamos lá. O modo simples de identificar os pontos cardeais é usar o gnon e outros objetos iluminados pelo Sol. Como, por exemplo, o Sol ele nasce no leste, Como nós já vimos. As sombras do começo da manhã apontam para a direção aproximada do oeste. Ou seja, ao final da tarde, o Sol ela já se encontra no oeste. Então, ele nasce no leste, ele vai se aproximando ao decorrer do dia para o oeste e ele já, no final da tarde, já está concentrado totalmente no oeste. Então, as sombras dos objetos, elas devem se aproximar nesse momento para onde? Para onde o Sol nasce. Onde o Sol nasce? No leste. Então, essas pontas elas têm que estar destinadas ao leste. Observando a sombra projetada, é possível identificar também as horas. A imagem indica aproximadamente 4 horas e 30 minutos. Na verdade, 16 horas e 30 minutos, Que seriam já à tarde. Nós usamos alguns instrumentos também para poder identificar, como, por exemplo, a bússola. Para que serve a bússola, gente? Ela serve para localizar os pontos cardeais. Através dela, também é possível utilizar instrumentos instrumentos simples, como a bússola, que ela é formada por uma agulha. E é nessa agulha, ela indica livremente a imagem das rosas dos ventos, Quando a agulha estabiliza, ela aponta a direção norte. Desta maneira, basta alinhar a agulha com a indicação na rosa dos ventos, para saber a direção de todos esses pontos cardeais. Como vocês podem observar, a bússola ela também tem o norte, sul e oeste, A bússola com a agulha quase alinhada ao norte.
Note que uma das pontas tem a cor diferente. Essa ponta diferente, o que ela faz? Ela permite a identificação correta na localização, tá? Então, quando essa parte está lá, ela está indicando a localização correta. Vamos lá para uma curiosidade. Eixo de inclinação da Terra. Ao longo do ano, a posição em que o Sol nasce e se põe varia bastante. Isso ocorre porque, além de girar em torno de si mesma, a Terra também, gente, ela gira em torno do Sol com um pequeno ângulo de inclinação. Isso significa que as sombras dos objetos iluminados na superfície da Terra têm uma orientação levemente diferente, conforme a época do ano, e que essa orientação também depende do local e do objeto que ela se encontra. Galerinha, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar as atividades propostas que falam um pouquinho sobre os pontos cardeais e o Sol, em relação ao Sol e os aparelhos utilizados. Tá bom? Eu espero que vocês façam a leitura antes de realizar as atividades para poder facilitar vocês. Estou aqui para qualquer dúvida e um beijo e até a próxima aula.